E quanto a compostos de cadeia cíclica? Como que nós podemos determinar a isomeria geométrica nesses tipos de compostos? Bom, primeiramente, não há necessidade de ligação dupla nos compostos de cadeia cíclica para que você observe a presença de isomeria geométrica ou de isomeria cis-trans. O importante é que existam carbonos em que os ligantes desses carbonos eles sejam ligantes diferentes. Por exemplo, esse carbono aqui eu não posso considerar a existência de isomeria geométrica, porque se você observar nesse carbono, eu tenho dois ligantes iguais, então não há a possibilidade de ocorrência de isomeria geométrica. Agora, nesse carbono aqui, se esse ligante for diferente desse e próximo a esse carbono, vizinho a esse carbono, tiver um outro carbono que também tenha dois ligantes diferentes, aí sim eu posso considerar a presença de isomeria cis-trans em cadeias fechadas. Perfeito? Bom, então nós temos como exemplos essa molécula aqui, tá? Observe que essa molécula eu tenho dois ligantes que são parecidos, dois ligantes iguais, aliás, que estão do mesmo plano, do mesmo lado. Então esse aqui seria o isômero cis. Já essa mesma molécula, isômero, parecido demais, só que tem os mesmos ligantes em lados transversos, em lados opostos. Então nesse caso nós temos o isômero trans. Bom, então o que nós devemos fazer? Identificar os carbonos do ciclo, na cadeia cíclica. Quais os carbonos que têm dois ligantes diferentes? Esse aqui já não pode ser. Agora esse aqui pode ser porque os dois ligantes deles são diferentes. E esse aqui também, os dois ligantes são diferentes. A partir do momento que você identifica esses carbonos no ciclo, aí você faz uma linha, passa uma linha entre esses carbonos para você dividir o plano superior do plano inferior dessa molécula que tem essa geometria. E aí você identifica dois ligantes iguais do mesmo lado, como desse jeito aqui, ou então os dois cloros do mesmo lado, e esse vai ser o isômero cis. Beleza? Esse aqui é o isômero cis 1,2 de cloro ciclopropano, por quê? Ciclo cadeia fechada, propano porque você tem três carbonos prop, e ano porque é o sufixo de hidrocarbonetos e também de aletos orgânicos. Nesse caso é um aleto orgânico, que eu tenho um cloro, que é um aleto no primeiro carbono, e outro cloro, que é um aleto no segundo carbono. Por isso que é cis 1,2 de cloro. Um cloro no primeiro carbono, outro cloro no segundo carbono. De cloro porque são dois. Agora, fazendo o mesmo mecanismo na outra molécula, você observa que os ligantes iguais estão em lados transversos. Por isso que esse aqui será o isômero trans 1,2 de cloro ciclopropano. E aí continuam as mesmas propriedades de ser polar e apolar, de ser mais solúvel em água, aquele que é polar, e menos solúvel em água, ou insolúvel em água, aquele que é apolar. O Mi igual a zero ou o Mi diferente de zero continuam as mesmas propriedades. Valeu? Bom, agora também existe uma isomeria geométrica que é a EZ, diferente da isomeria cis-trans. Bem parecida, mas com as suas peculiaridades. Quando que nós vamos utilizar a isomeria EZ? Quando não existe nenhum ligante igual nos dois carbonos da ligação dupla, ou seja, os quatro ligantes são diferentes. Então a gente vai usar Z e E ao invés de usar cis e trans, beleza? Então de que vem esse Z e E? Esse Z e E vem da língua alemã, zusammen, que quer dizer juntos, vai usar o Z no lugar do cis, e entgegen, em alemão, quer dizer opostos, que você vai usar E no lugar de trans. Mas qual que é o cis e qual que é o trans? Olha só, eu não tenho nenhum par de ligantes iguais que eu possa comparar nesses dois isômeros. Como que nós vamos fazer isso? Bom, tem uma técnica. Primeira coisa é observar os números atômicos desses ligantes dos carbonos da ligação dupla. Isso você consegue com uma tabela periódica, ou então os exercícios geralmente trazem isso para a gente.
essa informação. Então você verifica lá, o número atômico do bromo é 35, do carbono é 6, do cloro é 17, do hidrogênio é 1, os mesmos aqui. O segundo passo é você colocar em ordem crescente e observar os maiores números atômicos. Nesse caso, 1, 17, 35 e 6, os maiores são quem? O 17, que é o cloro, e o bromo, que é 35. Então, o ligante que tem, o isômero que tem dois ligantes de maiores números atômicos do mesmo plano vai ser o isômero Z. E o isômero que tem os dois ligantes maiores em lados opostos será o isômero E. Perfeito? Então, o primeiro aqui, você tem o bromo de um lado e o cloro do outro. Passou uma linha aqui para dividir o plano. Então, como eles estão em planos opostos, esse aqui vai ser o isômero E. E esse outro aqui, como você tem os dois maiores números atômicos no mesmo lado, então esse aqui vai ser no mesmo lado, juntos do mesmo lado, esse aqui será o isômero Z. Perfeito? Então nós temos em primeiro situação aqui o E, 2 bromo, um cloro propeno. Por quê? Numerando essa cadeia, você observa que começa para dar os menores números para o grupo funcional, no caso o aleto, e também para a dupla ligação. Essa é a melhor sequência de numeração. Só que na hora de escrever, você tem que escrever em ordem alfabética, então o bromo vem primeiro que o cloro. Por isso que é 2 bromo. Olha só, o bromo está no segundo carbono. Um cloro, prop, porque você tem 3 carbonos, e eno, porque eu tenho uma dupla ligação. Então esse aqui, como os isômeros de maior número atômico estão em lados opostos, em lados transversos, em lados opostos, entgegen, você vai usar E. Esse aqui é o E, 2 bromo, 1 cloro propeno. Analogamente, você tem o Z, 2 bromo, 1 cloro propeno, porque os dois ligantes de maiores números atômicos estão no mesmo plano. Passou a linha aqui no meio, dividiu o plano superior e o inferior, então você vai ter o isômero que está os dois maiores do mesmo lado juntos, né? Você vai usar zusammen juntos, que é o Z, o isômero Z. Perfeito? Agora, essa molécula abaixo, ela é um isômero Z ou ela é um isômero E? Como que nós faremos essa análise? Bom, olhando os números atômicos, né? Passando a linha, né? Entre os carbonos que têm ligantes diferentes, a linha não poderia cortar esse carbono porque esse carbono tem ligantes iguais. E aí os números atômicos. Então o número atômico desse carbono aqui é 6, desse carbono aqui é 6, e do outro carbono aqui também é 6, e do hidrogênio é 1. E agora, como que eu faço se tudo 6? Qual que é o maior, qual que é o menor? Bom, aí você vai andando pela molécula nos ligantes desses carbonos. Nesse carbono aqui eu tenho 3 hidrogênios, igual nesse aqui que também tem 3 hidrogênios. Então esse aqui vai dar um empate até o final. Agora, esse aqui, ó, ele tem 2 hidrogênios, depois tem mais um carbono com 3 hidrogênios. Então você continua analisando os números atômicos dos elementos ligados nesses carbonos. Então eu tenho, nesse carbono aqui eu tenho um hidrogênio, que tem número atômico 1. Nesse outro carbono aqui a mesma situação, um hidrogênio com número atômico 1. E aí eu vou buscando o desempate. Aqui nesse carbono eu tenho mais um segundo hidrogênio com número atômico 1. E nesse carbono aqui eu tenho mais um segundo hidrogênio com número atômico 1. E aí vai tentando. Aqui nesse carbono eu tenho o último hidrogênio que tem número atômico 1. Já nesse carbono já não tem mais hidrogênio. Qual que é o próximo ligante dele? É esse carbono aqui, que tem número atômico 6. Então eu já fiz aqui um desempate. Perfeito? Então esse grupo aqui é o ligante com maior número atômico e esse aqui é o ligante com menor número atômico. Portanto, os maiores números atômicos, eles estão aqui no mesmo lado, e aí esse isômero, se está do mesmo lado, você vai usar Z, que significa juntos em alemão. Então esse aqui é o Z, 1-etil, 1,2-dimetil ciclopropano. Então muito cuidado, porque sem fazer essa análise, pode ser que você pensaria, esse isômero é o isômero E, porque eu tenho um metil de um lado e um metil do outro lado depois que você passasse a linha. Tá? Mas essa análise tem que ser cuidadosa, fazendo
porque aqui o número atômico é 6, aqui também é 6, então você deve buscar um fator de diferenciação entre os outros elementos que estão ligados nesses carbonos que têm o mesmo número atômico. Perfeito? Então, pessoal, vamos continuar no próximo vídeo o nosso conteúdo de isomeria geométrica. Perfeito?